Bom, olá pessoal, boa noite. Nós iniciamos aqui agora a nossa palestra, a nossa live. Deixa eu só organizar aqui porque é a primeira vez que eu estou fazendo a transmissão também pelo YouTube. E é uma alegria, né? A gente agradece pela oportunidade, agradece o convite feito, né, pela diretoria, em especial pela Cíntia, depois também pela Caíse. Para estar aqui hoje com vocês, né, fazendo essa palestra, fazendo essa live, tanto pelo canal do YouTube, do Grupo Espírita Dias da Cruz, da cidade de Caratinga, assim como pelo Facebook, pela página do mesmo grupo. Então, a gente precisa, nestes momentos, aproveitar todos os recursos que nós temos, né, para que, apesar da distância em que o momento nos exige, né, para que nós auxiliemos no combate ao novo coronavírus, para que a gente aproveite então para nos aproximar daqueles que estão longe. Eu conheci muitas pessoas, né, no Fórum Espírita Leon Denis de 2019, não me falha a memória, se estiver errado me corrijam. E agora estamos aqui na oportunidade, né, de fazer essa live e nós agradecemos a todos, né, que estão chegando para nos acompanhar, para estar aqui conosco e compartilhar, né, das reflexões que eu trouxe sobre o tema. E antes de iniciar então a palestra, enquanto as pessoas chegam, recebam aí as notificações e passam a fazer parte com a gente aqui da live, eu vou convidar a todos para que juntos, né, reflitamos e possamos fazer a nossa prece da noite. Já deixo aqui avisado de antemão, vou reforçar isso ao longo da transmissão. Aqueles que eventualmente tiverem algumas dúvidas e caso no final o tempo permita, terei o maior prazer também de responder aos questionamentos. No Facebook já estou mais acostumado a ver aqui as perguntas, no YouTube eu não sei se é possível esse tipo de interação, mas então vamos, né, agradecer a Deus neste momento, pela oportunidade que Ele nos dá de aqui estarmos, refletindo, trazendo reflexões a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina espírita que tanto nos consola e nos esclarece. Que os bons espíritos estejam ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, assim como de todos aqueles que estiverem conectados conosco, não apenas durante a palestra aqui ao vivo, mas também nos demais momentos em que ela for transmitida a outras pessoas. Que Jesus possa nos inspirar através dos seus ensinamentos e, sobretudo, através do seu exemplo. E que cada um de nós possa extrair do estudo de hoje as lições para que sejamos pessoas cada vez melhores. Que Jesus, então, nos inspire hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, qualquer coisa, se a transmissão não estiver legal, pode avisar, que a gente tenta fazer os ajustes necessários aqui. O tema que eu escolhi para abordar, para trazer para as nossas reflexões, é um tema até estranho, né? Mortos-vivos. Mas ele é um título de um capítulo que mexeu muito comigo, gostei demais. Está no livro Intervalos, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E quando eu li este capítulo, eu percebi como ele fala para um momento não apenas atual, mas desde o ano passado, do ano retrasado, enfim, desde que nós estamos encarnados, é necessário refletir, né, sobre tudo aquilo que Emmanuel nos traz nessa mensagem. Ela em específico, eu vou fazendo a leitura e comentando alguns trechos, porque talvez a nossa grande dúvida durante a encarnação, ou talvez nem tenhamos essa dúvida, que muitos simplesmente vivem os dias como se não houvesse um objetivo, um alvo a atingir, algo a buscar, simplesmente vão vivendo, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e nós não paramos para analisar o que a vida espera de mim,
ou o que eu posso oferecer para a vida. Enfim, nós simplesmente sobrevivemos e não paramos para meditar, para refletir nas coisas que deveriam realmente nortear a nossa vida, naquilo que deveria ser aí o motivo das nossas preocupações, não no sentido negativo de nos fixar antecipadamente a problemas, mas preocupação no sentido de direcionar o nosso foco como um viajante que caminha, que viaja e ele sabe onde ele precisa chegar. Porque o próprio Leon Denis, um autor que eu gosto muito e talvez vocês vão enjoar de ver as citações que eu faço sobre ele, ele escreve no livro Porquê da Vida que o homem, ignorante do seu destino, se assemelha a um viajor que caminha, que percorre maquinalmente uma estrada, sem saber de onde vem e para onde vai. Muitos de nós nos assemelhamos a este homem, a este viajor. Nós não compreendemos de onde viemos, não fazemos a mínima ideia para onde vamos. E alguém pode pensar assim, qual que é o problema disso? O próprio Leon Denis, de uma maneira muito bela no livro Porquê da Vida, ele explica qual que é a consequência disso. Que diante desta ignorância, o homem que viaja, ele pode deter-se, parar a viagem diante do menor obstáculo. Imaginemos a situação. A gente não sabe de onde vem, para onde vai. Então qualquer dificuldade durante a viagem é motivo do viajor pensar assim, poxa, já que está tão difícil viajar, eu vou parar por aqui mesmo. Quando a gente amplia esse conceito e tenta imaginar a questão de reencarnação, a gente percebe que muitos podem, ao não saber de onde vieram enquanto espíritos imortais, e ao não saber para onde vão depois do túmulo, simplesmente desistem de viver. E ao desistir de viver, terão que enfrentar as consequências da escolha, as consequências naturais daquilo que se escolheu. E a gente sabe que quando se faz isso pelas portas do suicídio, nós não estamos condenados a viver no inferno, como muitos pensam, mas simplesmente a recomeçar num outro momento a jornada anteriormente abandonada. Porém, esse recomeço, ele poderíamos quase que generalizar, ele é recheado de outras complicações além daquelas que nós decidimos abandonar. Então daí a importância de nos situarmos enquanto espíritos encarnados, entendendo qual é o nosso propósito, para que, mesmo enquanto encarnados, não nos assemelhemos a indivíduos mumificados, petrificados. Vivos sempre estaremos, com corpo, sem corpo, mas tanto numa situação quanto noutra, poderemos ficar, de certa forma, mortos, ou seja, desinteressados por aquilo que realmente deveria importar. E é neste sentido que Emmanuel, então, vai escrever uma belíssima página, repito, no livro Intervalos. Eu me assusto muitas vezes com a quantidade de obras do Chico, que a gente às vezes está acostumado a falar das principais, Boa Nova, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Pensamento e Vida, e a gente vai nessas obras mais conhecidas, mais faladas, mas a gente pega livros fininhos, mas com uma profundidade, com reflexões para o dia a dia, para a vida, e que ao ler, e muito mais do que ler, ao refletir e meditar, a gente simplesmente passa a enxergar as situações de uma maneira totalmente diferente. E esse é o convite que eu deixo para vocês hoje, para que a gente enxergue, através daquilo que Emmanuel nos traz, as situações, por mais dolorosas e difíceis que elas sejam, sob um outro ponto de vista, sob um outro prisma. E aí Emmanuel então vai escrever o seguinte, e eu acho bom as analogias, as comparações que ele faz. Vejam essa. Assim como o princípio germinativo da semente é colocado na cova de barro para desenvolver-se entre as vidas microscópicas que constituem a Terra,
o espírito humano é situado no vaso da carne, entre as forças celulares que lhe tecem o corpo, a fim de criar qualidades sublimes que o ergam, em definitivo, à gloriosa imortalidade. Bom, vamos lá então. Aqui ele está nos comparando com uma semente que é colocada numa cova de barro. Bom, a não ser que a pessoa esteja com sérios transtornos, não tem como alguém pegar uma semente, uma muda que seja, e colocar numa cova de barro, num buraquinho que você fez ali, para que esta semente não cresça. Não faz sentido eu ter todo o trabalho, né, de fazer a cova, de preparar o solo, colocar a semente e torcer e pensar assim: tomara que dê errado, tomara que não cresça, tomara que não floresça, que não frutifique. Não tem essa. E a semente colocada lá, do ponto de vista daquele que ignora o que vai acontecer depois, ele pode pensar assim: nossa, coitada da semente, mataram-na, é o fim. Só que depois de um certo tempo, exigindo, claro, o zelo, o cuidado, aquela semente passa pelo ciclo natural que acontece normalmente. E assim acontece com a gente. Emmanuel traz a reflexão para nós, ao nos dizer que nós, quando colocados no vaso, ele usa aqui agora, vaso da carne. E quando é que isso se dá? Vamos lembrar, nós não somos corpos, nós somos espíritos. E este espírito que vive no mundo espiritual, chega um dado momento, e aqui a gente tem que talvez abordar as coisas de uma maneira muito simples, porque com esse negócio de fazer lives agora, e são várias, né, por vários centros espíritas, isso é muito bom, a gente acaba atingindo públicos que não estão acostumados com o ensino, com o conteúdo espírita, às vezes irmãos evangélicos, católicos, ateus, que não vão ao centro espírita, mas assistem lives, e são muito bem-vindos. Eu deixo aqui, inclusive, né, a minha saudação, o nosso respeito. E não é porque assistiu uma live que tem que tornar-se espírita. Você pode continuar sendo católico, evangélico, até ateu, não tem problema. Mas que continue com um pouco do esclarecimento espírita, inclusive sobre reencarnação. Porque nós então somos espíritos. E chega um dado momento que nós somos convidados a reencarnar, ou seja, a se vincular a um embrião que depois de um período se transformará gradativamente num corpo, que nós chamamos de carne e osso. Então, neste momento, o espírito, ou o perispírito, o corpo espiritual, ele se adequa de tal forma que é como se fosse uma semente plantada, uma semente colocada em algo que não dá nem para enxergar ao olho normal. Não dá nem para a gente, sem a utilização de equipamentos, enxergar. Então aqui é um espírito sendo plantado no embrião, no momento ali da concepção. E qual que é a finalidade? Assim como eu disse que ninguém planta uma semente para que ela fique apenas no fundo da terra e não cresça, ninguém reencarna. Ninguém é colocado no vaso de carne para a estagnação. Podemos? Podemos. Kardec trata muito bem isso, dizendo lá no Livro dos Espíritos que nós não regredimos, mas nós podemos ficar estacionados. Mas este não é o propósito. O propósito é que esta semente, este espírito, ao contato com o vaso de carne, cresça, evolua, progrida. E aí Emmanuel continua dizendo: contudo, e eu vou aqui chamar a atenção para essa palavrinha, contudo, todavia, porém, mas, quando os espíritos colocam isso, é como se eles quisessem reforçar o que eles vão falar a partir dessa palavra. É como se o que ficou para trás tivesse uma importância, é claro,
mas é do tipo assim, presta atenção, porque agora ele vai dar um outro sentido ou vai ampliar o sentido anterior. Diz ele, contudo, muitas almas fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro a que se agregam enfermiças e indolentes, coladas à morte moral que trazem consigo à maneira da tartaruga que se algema à carapaça. Então ele fala, o propósito é crescer, mas ele fala que nem sempre isso acontece, porque às vezes estamos encarnados com o propósito de crescer, de evoluir, de progredir, mas atravessamos a existência inteira moralmente mortos, estagnados, presos aos interesses materiais imediatos, passageiros mundanos. E Emmanuel continua dizendo, e a existência no mundo lhes corre instintiva e obscura no velho roteiro dos animais. E ele diz aqui agora, alimentam-se, bebem, dormem, procriam e obedecem automaticamente às ordens da natureza. Bom, que é importante observar, né? Como Leoneri vai nos dizer no problema do ser e do destino, quanto à inteligência, né? Que ela vai passando pelos estágios. O princípio inteligente, pelo estágio vegetal, animal, hominal. E como vai dizer Kardec na questão 540, né? Do átomo ao arcanjo, tudo está de certa forma interligado, porque o arcanjo já passou, né, ali o seu princípio pelo reino mineral. Isso aqui é um outro tema, né, outra abordagem. Mas o ponto que eu quero chegar é, nós estamos no reino hominal, somos homens. Mas trazemos ainda muito do instinto. E eu não estou aqui querendo falar que o instinto é bom ou ruim. O problema é quando nos deixamos dominar por eles, ignorando o que nós já trazemos em germe da questão do anjo, que é o próximo passo. Quer dizer, nós passamos pelo animal e chegaremos um dia à condição de sermos espíritos puros, anjos. Então nós já temos lapsos da angelitude. Todas as vezes que eu abro mão do meu interesse para servir alguém, para amar de maneira incondicional, mesmo que seja por 2 minutos, eu tive, neste período de 2 minutos, uma atitude angelical. Mas em alguns momentos nós nos deixamos dominar pelo instinto animalesco que ainda trazemos. E esses mortos-vivos, que é o tema da nossa palestra de hoje, é o título do livro Intervalos, capítulo 10, de Emmanuel e Chico, vai nos falar justamente disso. Sempre que eu estou na vida preocupado apenas com a alimentação, com o que eu bebo, com dormir e com procriar, eu estou simplesmente existindo. Eu existo, eu tenho CPF, eu estou na contagem do IBGE, eu sou apenas um número. Mas eu não cumpro aqui a função para a qual eu encarnei, que é transcender, que é ampliar a amorosidade que eu já possuo. E ampliar a amorosidade significa servir. Quem está morto, nesse sentido da palavra, não serve, porque ele está apenas preocupado em atender esses interesses mais imediatos. Não é que não precisamos atender, precisamos, nós precisamos comer, beber, dormir, descansar. Mas não podemos ficar só com essas preocupações. Este é o detalhe. É por isso, vai dizer Emmanuel, e aqui ele começa a fazer algumas analogias simplesmente perfeitas, mas muito duras, é bem verdade. Diz ele, é por isso que observamos por toda a parte homens e mulheres
copiando a imobilidade das múmias preciosas e casas solarengas, enobrecidas e bem postas, semelhantes a mausoléus em cujo recinto dominam a inércia renitente e a espiritual. Então ele nos compara a mausoléus, né? a múmias, né? Às vezes com muita beleza. Quem já foi a algum cemitério maior, né, desses mais antigos, a gente às vezes se espanta com a beleza de alguns mausoléus. Aquela coisa bonita, cheia de adereços, cheia de decorações, de objetos. Mas no recinto não tem vida. É uma coisa fria. E ele diz que muitas vezes nós copiamos isso. Poderemos ser belos fisicamente, esteticamente, bem colocado, bem posto, andar bonitinho, roupa organizada, cabelo bem penteado, bem cortado, uma maquiagem em dia. Então somos bonitos, mas, né, moralmente falando, estamos inertes. Estamos totalmente paralisados. E para a palestra não ficar muito pesado, só fala, nossa, mas que palestra, né? Só está falando mal da gente mesmo. Eu vou colocar um contraponto agora, o outro lado. Porque em algumas situações é possível perceber um comportamento oposto, né? De indivíduos que tinham tudo para ficar acomodados, contentes diante da inércia que a vida lhes impõe fisicamente, e ainda assim encontram forças para superar os obstáculos naturais da vida. E eu me refiro aqui mais especialmente a Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece a sua história, eu recomendo que pesquise. Olha, é um pedido como se eu fosse agora um professor na minha época. Tinha o hábito, não sei nem como que é hoje, se tiver algum professor assistindo, escrevam pelo amor de Deus como é que se chama. Mas minha tinha um para casa, dever de casa. Tem que fazer, passava ali o conteúdo, falava, amanhã eu preciso que vocês tragam isso pronto. E eu vou deixar um dever de casa aqui para vocês. Pesquisem sobre Jerônimo Mendonça. Inclusive, no YouTube, é possível encontrar alguns vídeos de palestras que ele fez. E lá vocês verão um homem deitado numa cama feita especialmente para ele, em que ele não ficava nem deitado e nem sentado, era reclinado, com a dobra na perna. Era a única forma que ele conseguia suportar as dores. Sofria de artrite reumatoide, por isso ficou preso nessa cama dos 20 aos 50 anos de idade quando ele desencarnou. Não movimentava nenhum dos membros, tetraplégico. Para piorar a sua situação, quando ele tinha por volta de 30 anos, ele ficou cego dos 2 olhos. Então, os últimos 20, além de estar preso numa cama, cego, sem enxergar mais o mundo, tinha graves problemas cardíacos, sofria de um calor terrível, que é como se estivesse com seu corpo o tempo todo queimando. E muitos que não conhecem ainda a sua vida podem pensar assim, então esse homem ficava só parado, fisicamente é óbvio, mas parado em casa, quietinho, reclamando da vida. Não. Jerônimo Mendonça, apesar das limitações, ele encontrava forças espirituais através do bom ânimo que Jesus recomendava ante as aflições para fazer coisas que nós nem imaginamos, como, por exemplo, palestras. Colocavam essa cama, né, na traseira de uma perua Kombi, e alguns amigos rodavam com ele várias cidades do Brasil, vários estados, em que ele proferia palestras. Tem no YouTube registrado. Jerônimo Mendonça, com auxílio de amigos que colocavam o telefone para que ele falasse com alguém, fazia campanha do quilo. Sem sair de casa, ele arrecadava muitos alimentos.
para atender pessoas carentes. Fundou o Centro Espírita, fundou um lar que ainda hoje funciona, eu visitei recentemente, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, não sei se eu falo o nome certo, mas é algo mais ou menos isso. Lá em Tuiutaba, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, já tive a oportunidade de estar lá fazendo palestras, funciona até hoje. Então é alguém que fisicamente estava praticamente morto, mas que não se assemelhava a um mausoléu. Apenas para descontrair um pouco, já que o tema passa um pouco, né, por essa situação de morte, certa vez Jerônimo Mendonça foi levado para o velório e posteriormente para o sepultamento de uma pessoa que lhe era querida. E então o pessoal da funerária desceu o caixão, né, e começou aquele cortejo das pessoas caminhando atrás do caixão. E obviamente tinha o caixão com o pessoal empurrando, né, com aquelas, tipo a máquina, né, com rodinha embaixo, levando. Atrás, até por uma questão de comodidade, né, de ficar mais fácil, empurravam a cama que acomodava Jerônimo Mendonça, e atrás do Jerônimo, então, o pessoal caminhava a pé até o túmulo. E conta, né, a sua biógrafa, Jane, no livro Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, de que nessa ocasião dois homens conversavam ali um com o outro, e eles estavam bêbados, e um virou para o outro e disse assim: nossa, mas coitado daquele defunto, nem caixão para ele tem, porque pensava que se tratava de 2 sepultamentos. Tamanha era a imobilidade, né, do Jerônimo Mendonça em cima daquela cama, que pensaram por um instante que Jerônimo também estava desencarnado, ao ponto que o outro que ouviu esse primeiro apontamento disse: poxa, e vão enterrá-lo de óculos escuros, porque Jerônimo Mendonça usava sempre um óculos escuro por conta da sua visão. Então é um indivíduo que tinha tudo para ser um morto-vivo, mas superou tudo isso e se transformou em alguém vivo, apesar, né, de tudo isso que nós já narramos e já falamos. Emmanuel continua a sua lição dizendo: aqui é alguém que adquiriu títulos respeitáveis no santuário acadêmico e apodrece entre bibliotecas geladas e inúteis para a lavoura do bem. Outra comparação forte que Emmanuel faz, né? De indivíduos que você olha, tem títulos e mais títulos, diplomas e mais diplomas. Mas a grande pergunta é: que serventia tem isso para o outro? Porque de nada vale eu adquirir conhecimentos que serão representados, simbolizados numa placa, num diploma, num pedaço de papel, num certificado, se tudo isso que eu adquiri não pode ser usado no contato com o outro. Não precisa ser só de maneira gratuita, não. Crente às vezes pensa que o trabalho do bem só se dá quando eu não cobro. A gente precisa valorizar, por exemplo, cientistas maravilhosos, indivíduos que estudam, que se dedicam, que se debruçam sobre muitos livros, sobre artigos, e que depois descobrem a cura para uma doença. Eles têm o direito de ser remunerados pelo trabalho deles. De um médico que passa anos e anos estudando, para depois exercer a medicina, ele tem direito de receber por isso. O complicado é quando há o abuso. O abuso ele é sempre reprovável porque não tem tanta necessidade. É importante que indivíduos dediquem um tempo também para atendimento àqueles que não podem pagar. Enfim, várias profissões. Então, de que adianta alguém fazer medicina, ocupando um lugar que poderia ser de outro, e no final dos estudos pega o diploma, coloca na gaveta e não atua? Ou o indivíduo que a live talvez não vai pegar, no Facebook pega que a visão está um pouco mais ampliada, mas atrás de mim tem uma biblioteca, modesta biblioteca, mas de que adianta eu simplesmente ler,
estudar, estudar e não praticar. E é o que nós mais fazemos. Nós estamos caminhando, né? Estamos tentando. Então chega um certo ponto que é necessário agir. Até porque creio que até em termos de espiritismo nós já sabemos muito. É necessário avançar um pouco. Como vai nos dizer Alcine no livro Renúncia, quando ela trata dos 4 passos no trato com o Evangelho, ela valoriza a importância do conhecimento. Num segundo momento, ela nos convida à meditação, à reflexão. Quer dizer, leia, reflita. No terceiro passo, sinta. E o quarto e último, viva. É claro que para eu viver, eu preciso conhecer. Mas entre um e outro, há 2 pontos importantíssimos, que é o da reflexão e o do sentir. E Leon Denis, num dado momento, ele chega a nos dizer: às vezes lemos e lemos muito. Seria preferível ler menos e meditar mais no que se leu. Olha que bacana. Acontece muitas vezes a gente lê um capítulo, 2 capítulos, 3, um livro, 2 livros, 3. E se alguém pergunta assim: poxa, e o que você entendeu do livro? A gente fala: nada, nem me lembro. Porque a gente se preocupou apenas com a quantidade de páginas, de livros, de capítulos. Pouco nos importamos com a qualidade da leitura, da reflexão. E aí, Emmanuel continua na lição. Ali é alguém que edificou expressiva trincheira de ouro, junto à qual levanta todo um oásis de egoísmo fulgurante, cadaverizado sobre o leito de moedas e rosas que o tempo consome. Bom, quando eu li isso aqui agora, ele chamando a atenção, né, para a avareza mesmo, né, para o acúmulo, né, de valores, de bens, de dinheiro, eu me lembrei daquela parábola, né, do homem rico, ou do rico insensato, enfim, em que ele, eu vou até ler aqui um trecho pegando o Novo Testamento, e está lá em Lucas, no capítulo 12, eu vou ler só mais o finalzinho aqui, que é daquele homem que estava ali com um celeiro repleto, né? E aí ele diz o seguinte: que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-se. Isso aqui me fez lembrar do que o Emmanuel já disse, né? De que o homem muitas vezes se preocupa só com alimentar, beber, dormir e procriar. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então imagina a situação, né? O homem acumulou. Quando chegou o momento de usufruir daqueles bens, ele desencarnou. A grande pergunta é: e agora? Porque esse acúmulo fica. Nós não levamos, nós não carregamos, nós não transferimos para o mundo espiritual. O que nós transferimos, e a traça não corrói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome, são apenas os valores morais e intelectuais. E muitas vezes é disso que nós menos nos preocupamos. Dando sequência à mensagem de Emmanuel, mais adiante é alguém que encontrou a bênção da fé. Agora fala mais para os religiosos, né? A bênção da fé. E, a pretexto de escalar o paraíso sem dificuldade, foge ao trabalho e à cooperação, anulando-se na sepultura da contemplação ruinosa e infrutífera. Então é alguém que frequenta as cerimônias religiosas, os cultos, mas a única preocupação é em contemplar.
E às vezes a gente começa a arrumar tanto adjetivo para este espírito, para o outro, venerável, esse, aquele. Mas a nossa única preocupação é essa, é contemplar, bajular, elogiar quem não precisa e não está preocupado com elogio. E fugimos do auxílio, fugimos do trabalho, da cooperação. Então é aquele que apenas contempla, sem arregaçar as mangas para o trabalho. E eu vou falar disso daqui a pouco, quando fizermos uma ligação dessa lição com um personagem muito especial do Evangelho. Continua então aqui Emmanuel dizendo: acolá é alguém que se acomodou ao brilho estreito da própria inteligência, construindo para si mesmo o aparatoso féretro da vaidade e do orgulho, na qual prefere a letargia da incompreensão e do isolamento. Então aqui ele já faz uma crítica agora ao vaidoso, ao orgulhoso, que é aquele que cultua a si mesmo, aquele que se acha a última bolacha do pacote, muito mais importante do que ele imagina que é, enfim, daquele que cultua a si mesmo. E prossegue Emmanuel, já caminhando para o encerramento da sua belíssima mensagem. Diz ele: recorda o tempo que, em nome do Senhor, te segue os passos da infância à senectude e aproveita-o na criação do elevado destino que te cabe atingir. Desperta e vive, aprende e serve, levanta-te e caminha. Olha como isso é bonito, né? Eu vou até repetir. Desperta e vive. Até então ele falava dos mortos-vivos. E agora ele deixa a recomendação final. Desperta e vive. Aprende e serve. Levanta-te e caminha. Bom, quando eu li isso aqui preparando o estudo de hoje, eu me lembrei do cego de Jericó, ou do cego Bartimeu, que estava ali, né, à beira do caminho, marginalizado, alguém à margem da sociedade, alguém que nem nome tinha, era o cego de Jericó, a sua cidade, ou o cego Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Nem nome ele tinha. A única coisa que ele possuía era a capa que lhe dava o direito de pedir, de ser um pedinte, era como se fosse um alvará. Então ele estava preso, ele estava fixado no chão, dependendo o tempo todo da solidariedade, da misericórdia dos outros. Mas quando percebe Jesus se aproximando, ele então tem um impulso de pedir ajuda. E diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que estava entre ele e o mestre, ao invés de ajudá-lo, porque talvez essa seria a nossa reação hoje, vendo um cego caído, um pedinte, um mendigo, talvez nós, na atual situação, nos aproximaríamos dele, estenderíamos as mãos e o levantaríamos. Mas não, a multidão daquela época mandou o cego se calar. E o cego teve a opção de ficar calado. Mas ele escolheu outro caminho, que é o daquele que grita mais alto. E repete: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste momento, Jesus então escuta o seu clamor, pede para que os discípulos, pudessem trazer aquele homem para junto dele. E os discípulos chegam e dizem: o mestre, Jesus te chama. Aquele homem salta, dá um pulo, contente de alegria, e vai até Jesus, deixando para trás a sua única posse, a capa. E se ele faz isso é porque tinha a certeza de que ele não mais precisaria pedir, de que ele não mais necessitaria ficar naquela condição. Essa era a fé que de certa forma, o animava. Então ele seguiu o que Emmanuel fala, ele despertou, ele levantou, caminhou. E quando se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Meus amigos, imaginem essa pergunta do mestre para nós. Que queres que eu te faça?
E é quando o cego pergunta: que eu volte a ver. Jesus então afirma que a tua fé te curou. E diz o evangelista que o cego passou a seguir Jesus. E esse seguir pode ser entendido de duas formas, que é aquele que segue fisicamente falando, eu vou atrás do mestre, eu vou continuar seguindo. Ou pode ser entendido daquele que segue exemplificando o que Jesus estava convidando, o que Jesus estava exortando. E Emmanuel continua dizendo então: ouçamos o Cristo e acompanhemo-lo, que é o que o cego fez. Ouviu e seguiu Jesus. Agora, esse final da mensagem aqui, ele é sensacional. As horas que te abriram as rendas do berço, olha, as horas que te abriram as rendas do berço, descerrar-te-ão as portas do túmulo. Quer dizer, a gente teve a hora de entrar no berço. É a dádiva, a beleza do tempo, essa riqueza que nós temos, o tempo. Então nós tivemos um momento de habitar o berço, mas chegará um momento em que seremos convidados a adentrar o túmulo. Isso vai acontecer com todo mundo. Faz parte do nosso instinto querer que este momento fique sempre para depois. E é tão bonito ver, né, pessoas que ultrapassam a expectativa de vida, que em alguns países vivem em torno de 70 e poucos anos, eles estão com 80 e não querem abandonar a vida, querem continuar, querem prosseguir. E às vezes encontramos pessoas com 90 anos e a gente pergunta: e aí, está pronto para partir? Brincando, é claro. E eles: não, quero ficar mais tempo. Então, inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui e dizer que a gente deve se importar com essas pessoas e não achar que elas já cumpriram a sua tarefa. E, inclusive, nós, na nossa juventude, que eu ainda me considero jovem, apesar dos 34 anos, nos inspirar nestes velhos, nestes já que atravessaram aí a terceira, que vivem a terceira idade, atravessaram a fase da madureza, nos inspirar neles, que apesar da idade, continuam animados, dispostos a viver cada vez mais. E então Emmanuel continua dizendo agora, encerrando o capítulo. Vamos lembrar lá atrás. As horas que te abriram as rendas do berço, descerrar-te-ão as portas do túmulo. E, além da sombra terrestre, para que estejas vivo entre os mortos, é preciso tenha sido, entre os mortos do mundo, um coração vivo e atuante na obra de Deus. Isso aqui daria outra palestra, só esse final. Vamos entender o que Emmanuel está dizendo. Vamos reforçar. Vivo nós sempre estaremos, com corpo ou sem corpo. Qual que é a proposta do benfeitor? É que para que continuemos vivos no sentido mais amplo da palavra, depois de mortos, depois de deixarmos o corpo carnal, é necessário que sejamos entre os mortos do mundo um coração vivo e atuante na obra de Deus. Traduzindo em palavras, vivemos num meio repleto de pessoas mortas vivas. Pessoas preocupadas apenas com os interesses imediatos. E é necessário que em meio a esse contexto sejamos um coração vivo e atuante, para que depois de mortos nós estejamos muito vivos para continuar servindo. Então essa é a beleza da fala de Emmanuel. Ele nos convida a estarmos vivos em todos os momentos, nesse sentido mais amplo que a palavra nos traz. E não é fácil, porque os convites do materialismo são tentadores. Os filhos do materialismo estão impregnados em nós.
Dentre eles, por exemplo, o consumismo. É um filho do materialismo. O materialismo é aquele que não enxerga nada além da matéria. O espiritual não importa e muitas vezes nem existe para esses indivíduos. E estes têm a única preocupação de viver bem segundo os conceitos da matéria. E para isso precisam consumir, consumir, consumir. E buscar no consumo, no consumismo, o prazer. Que aí nós caímos num outro conceito, que é o conceito do hedonismo, que é o culto ao prazer, que é o prazer como bem supremo. Se eu não posso sentir prazer na vida material, é como se a vida não valesse mais a pena ser vivida. E como filho do materialismo, temos o consumismo, o hedonismo, a avareza, o egoísmo, que estão todos, de certa forma, interligados. Então é necessário romper com tudo isso. Entender que eles existem em nós. É natural que todos nós procuremos o bem-estar. Faz parte. É natural que todos nós, com o dinheiro que nós ganhamos com um trabalho honesto, suado, desejemos ter uma vida, de certa forma, mais tranquila. Isso faz parte, nós estamos aqui para condenar isso. O problema é quando nos tornamos escravos disto. Eu sou escravo do consumo, eu sou escravo do prazer, eu sou escravo da avareza. É quando nós nos escravizamos neste sentido, é que aí nos tornamos, no sentido que Emmanuel nos traz, mortos vivos. E aí entra o papel de Jesus e do seu Evangelho para nos tirar dessa condição, em que nos assemelhamos a uma figura muito simbólica do Evangelho, que é a figura de Lázaro. Lembram Lázaro, aquele que foi ressuscitado? E aqui eu não vou discutir hoje o que aconteceu com Lázaro. É claro que para nós espíritas a morte era apenas aparente. Lázaro não tinha morrido de fato. Era uma morte aparente. Mas eu quero extrair desta passagem o símbolo, a lição, o conceito moral que ela nos traz, já caminhando para o encerramento da nossa fala. Mas antes de falar de Lázaro, é necessário ver uma orientação que fecha o capítulo 151 do livro Via de Luz, também ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico, em que Emmanuel vai dizer que aquela reduzida família de Betânia, onde Lázaro morava, é a miniatura da imensa família da humanidade. Então, para falar de Lázaro, eu preciso falar rapidamente das suas duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria, que estão presentes em alguns momentos do Evangelho, mas de maneira muito especial em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Quando vai nos dizer ali que Jesus passava pela cidade de Betânia quando resolve se hospedar na casa de Marta. Marta, que cuidava de muitos afazeres, e via sua irmã Maria sentada aos pés do Mestre, ouvindo as suas palavras. E então ela tem um impulso, chamar Marta para lhe ajudar. Ela diz então: Mestre, não te importas que minha irmã fique apenas te ouvindo e não me ajude aqui na tarefa? Jesus diz, mais ou menos assim: Marta, Marta, te inquietas por muitas coisas, com muitos afazeres. E Maria está aqui porque apenas uma coisa lhe importa. E então Maria continua ouvindo Jesus e Marta continua fazendo o seu trabalho. Eu tenho uma palestra sobre esse assunto, está aí nas redes sociais para quem quiser depois assistir. E a gente tem uma ideia de julgar Marta como se ela estivesse de todo errado na história. E não é bem assim. Primeiro porque ela tinha responsabilidades com aquele que ela hospedava, no caso Jesus. É natural que o dono da casa se preocupe com a alimentação, por exemplo, com o leito. Então Jesus chega e a gente não sabe qual que foi aí, com qual antecedência Marta ficou sabendo dessa hospedagem. Então
Marta precisava cuidar dos afazeres. E Maria escolheu não ajudar Marta e ficar contemplando e aprendendo com Jesus. Então a lição simbólica aqui é: Marta representa aquele que faz, aquele que age, aquele que arregaça as mangas para servir. Maria simboliza aquele que necessita do aprendizado, que enxerga a importância na contemplação, no ouvir. Então nós temos essas duas irmãs. Uma, como vai dizer Emmanuel na lição que eu já li, aquele que aprende, Maria. O outro, aquele que serve, Marta. Mas nesta família nós temos um outro irmão, Lázaro, que é aquele que nem serve e nem aprende. E por isso pode ser simbolicamente comparado a um morto vivo, que é levado no estado de morte aparente para um túmulo, para o sepulcro. Quando Jesus é chamado para trazer Lázaro de volta. E aí Emmanuel vai ter uma outra lição belíssima, tentando também tirar as simbologias, tirar a lição do fundo desta passagem. Quando vai dizer assim, que o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos, vai dizer Emmanuel, os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram, entre aspas aqui, o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Então Lázaro teve a bendita oportunidade de recomeçar. E nós poderíamos dizer aqui que aqueles que experimentam o chamado EQM, experiência de quase morte, eles, quando regressam dessa experiência, eles relatam algo extraordinário. Muitas vezes enxergam um ente querido, enxergam toda a equipe do hospital tentando trazê-lo de volta, e quase todos, quando saem do hospital, saem de lá seres modificados, porque entendem agora a oportunidade do recomeço. Então essa é a grande lição que nós precisamos deixar muito claro nesta noite, ou neste dia, não sei se alguém aqui é de outro país, que é a oportunidade de, apesar de muitas vezes nos assemelhar aos mortos-vivos, preocupados apenas com beber, comer, dormir e procriar, é importante entendermos o valor do recomeço, porque a todo momento a vida nos dá inúmeras oportunidades para fazer mais e fazer melhor, para aprender e para servir. E Marta e Maria estão aí para nos inspirar. Voltar atrás não é mais possível. Como vai nos dizer o próprio Chico, numa mensagem que todos nós conhecemos quase que de cor, quando ele diz que, embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então este é o intuito de tudo que nós vivemos enquanto dificuldades, nos chamar a atenção para as muitas possibilidades de recomeço. Se o momento agora é difícil e desafiador, que desenvolvamos os olhos para entender as lições maravilhosas que a dor e a dificuldade nos traz, para que quando tudo isso passar, a gente possa recomeçar uma vida diferente, para melhor. Que possamos, em meio a tantas crises, crise sanitária, crise política, crise econômica, crise social, despertar em nós um homem cada vez mais novo e mais preocupado, não apenas com os próprios interesses, mas também com aqueles que sofrem. Então a crise é isso, a crise é uma oportunidade para, de certa forma, sufocar o morto que existe dentro de nós, para que este morto reviva, renasça e volte como voltou Lázaro, mais disposto para sentir-se útil ante as dificuldades que nós enfrentamos.
Emmanuel vai concluir a lição dizendo: preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Inspiremo-nos, portanto, nas lições sublimes, por exemplo, de Saulo, um criminoso que num dado momento se depara com Jesus e imediatamente pergunta: Senhor, que queres que te faça? Perguntemos hoje para o Mestre: Mestre, o que queres que eu faça? E com certeza ele falaria, né? Seja uma pessoa melhor, ajude, né? Respeitando, claro, as suas limitações, mas ajude. E foi isso que Paulo fez, depois, é claro, de passar por muitas dificuldades, pelo deserto, pelo autoconhecimento. Mas Saulo se dispôs a servir. Simão Pedro, aquele mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, chora, cai em si, reconhece as próprias fragilidades. É questionado por Jesus: Simão, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo, disse ele. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo mais do que tudo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Poderíamos citar muitos e muitos exemplos de indivíduos antes mortos, mas que fizeram na mesma encarnação o movimento, tornando-se não apenas seres que existiam, mas seres que viviam para servir, viviam para justificar a existência de uma maneira muito bela e muito salutar para si mesmo e para o outro. Então, são com essas palavras que nós encerramos, né, esse estudo da noite, convidando, né, a todos para que continuem acompanhando aqui o canal no YouTube do Grupo Espírita Dias da Cruz, assim como a página do Facebook. É muito importante que nós compartilhemos este e outros vídeos, porque nem todos puderam comparecer na live, e muitos, se nós não compartilharmos, não ficarão sabendo dos estudos que aqui são feitos por mim e por várias pessoas. Então fica o convite para que a gente curta, compartilhe, se inscreva no canal e ajude o Espiritismo a atingir outros corações além dos nossos. Então eu gostaria de convidar a todos neste momento para se unir a mim aqui na prece final. Agora, neste momento, agradecendo aos espíritos amigos, agradecendo a equipe espiritual desta casa que, com mais de 100 anos de dedicação e de amor ao próximo, continua, apesar das limitações do momento, servindo para todos nós de alívio e de consolo. Que cada um de nós que aqui estamos neste momento possa refletir em tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos exemplificou, entendendo que as dificuldades são naturais, mas que elas não podem impedir que a gente continue amando. Que o Mestre Nazareno seja sempre a nossa inspiração e que cada um de nós, apesar de toda a sombra que ainda carregamos, possa despertar a luz que também já trazemos e que as potências da alma, tão bem elencadas e trabalhadas e refletidas por Leon Denis, possa desabrochar de nós, auxiliando-nos e auxiliando aqueles que nos rodeiam. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela oportunidade.